Bom dia, irmãos. É sempre bom estar na companhia dos irmãos. Sempre nós estamos aqui para compartilhar uma porção da palavra do Senhor e que o Senhor nos conduza e que a gente possa ter a liberdade de participar, né? Para a gente possa ter entendimento daquilo que a gente propõe nessa manhã, a qual a revista trata de uma palavra muito conhecida, né, de todos nós, né? Então que a gente possa extrair algum ensinamento para as nossas vidas práticas aqui nessa manhã, né? Então a revista ela direcionou a gente para essa passagem. O título é esse título que nos é dito sobre as vinhas, né? Se a gente olhar aqui essas passagens, nós vamos ver outras, Jesus falando sobre essas parábolas, sobre a vinha, né? São várias parábolas que ele fala sobre a vinha, né? A vinha é a representação, muitas das vezes, do povo de Israel. E ele está falando aqui com os judeus, né? Então ele está trazendo aqui uma palavra para que eles possam entender da posição deles e da condição que eles estavam neste momento aqui. Fala da posição deles, sobre a posição deles numa situação bem colocada, mas a atitude deles trazia para eles consequências que eles não queriam, né? Então nós vemos aqui através dessa parábola. A parábola dos dois filhos aqui, né, é interessante. A gente queria fazer uma aplicação dessa parábola aqui, principalmente para a vida que nós estamos vivendo hoje, né? E nós vemos aqui ele falando uma coisa bem interessante, versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro filho, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondeu e disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. E qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: O primeiro. E disse Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio e a vós no caminho de justiça e não creste, mas os publicanos, as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Ele está falando aqui, literalmente, aquele povo ali, naquele momento, aqueles fariseus, aqueles religiosos, né? Ele está trazendo ali, mostrando que aquilo que eles praticavam, né, não justificavam eles fazendo a vontade de Deus, né? Então, todas aquelas práticas religiosas que eles faziam não estavam cumprindo aquilo que Deus esperava deles, né? Então, é muito claro essa passagem aqui, mostrando essa questão, né? Mostrando essa questão de a parábola está sendo dirigida aos fariseus naquele momento, aquelas pessoas que estavam ali com a sua religiosidade, que achavam que era superior aos outros, pelo qual aonde eles estavam inseridos, que era a religião judaica, né? Aí gera pessoas como aquele que está orando no templo. Aquela pessoa que está orando no templo, ele era um fariseu comum, né? Resultado do ensino que ele recebia. Você lembra da oração? Pai, eu não sou como os demais homens. Eu não sou como este. Eu faço isso, eu faço aquilo. Uma autojustificação, né? Uma autojustificação sem regeneração, sem reconhecimento, né? É interessante quando quando Paulo está dando instrução para a ceia do Senhor ali em Coríntios capítulo 11, ele fala um versículo ali extremamente profundo. Quando ele diz assim: cada um examine a si mesmo e coma. Esse versículo, irmãos, ele nos remete
muito interessante, cada um examine a si mesmo. Né? Quando nós examinamos a si mesmo, nós reconhecemos que nenhum de nós tem condição. Nenhum de nós tem condição. Mas quando nós examinamos a nós mesmos, nós vemos a grandiosidade de Deus. Nós vemos a grandiosidade do amor de Deus e da profundidade que Ele nos salva. Quando a gente examina nós mesmos, quando nós reconhecemos, gente, eu tenho lutado para ser melhor, mas eu não consigo. Né? Então, eu quero que Paulo vai dizer aquelas palavras lá em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço. Né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Sua miserabilidade. É isso aí. Né? Agora, quando nós batemos no peito, não, eu sou ungido pelo Senhor, eu sou santificado, né? Você vê muito isso hoje. Não que eu jejuo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, né? Pessoas nesse porte. E a gente às vezes se sente arrogante por ter uma religião que né? Às vezes nós nos sentimos arrogantes, nós nos sentimos superiores às pessoas, mas nós somos carentes e também necessitamos diariamente da graça de Deus. Então, quando eu leio esse versículo, irmãos, eu não sei como vocês encaram esse versículo de Coríntios capítulo 11, eu não sei como é que vocês entendem, mas eu vejo isso. Cada um examine a si mesmo e coma. Não examinar é para nós podermos entender que nenhum de nós temos condição, mas Ele nos capacita. É Ele. Né? Eu gosto muito daquele versículo que diz assim, dele, por Ele e para Ele. Nós somos dele, mas por Ele e para Ele. Porque nenhum de nós consegue, né? Nenhum de nós somos o bastante. Então, os fariseus, eles não entenderam, os judeus, eles não entenderam, né? Aí, Jesus, o próprio Samuel vai dizer, né? O Senhor ele não deseja sacrifício, mas obediência, né? Obedecer melhor que sacrificar. Mas na verdade ele estava fora do reino. Fora do reino. Ele estava se julgando que estava dentro e os outros estavam fora. Mas era bem o contrário ali. É isso aí. Era o contrário. O contrário. Eles achavam que. Romanos capítulo 10. Abre Romanos capítulo 10. Essa passagem, eu gosto muito dessa passagem. Romanos capítulo 10. Olha só. É que o Adriano bem lembrou aqui, né? Romanos capítulo 10, ele vai dizer assim, ó. Paulo vai dizer essas palavras aqui, ó. Versículo 1 em diante. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus é por Israel e para a sua salvação. Esse é o desejo de Paulo. Porque eles dão testemunho que tem zelo de Deus. Zelo de Deus. O zelo de Deus, irmãos, não resolve o problema. O zelo de Deus não vai resolver o problema. Né? E se você olhar para as religiões, quantas religiões que têm zelo de Deus? Tem zelo de Deus, tem temor de Deus. Quantas? Né? Quantas tem? Se você conviver com pessoas, eu convivo com pessoas religiosas, eu vejo o temor que eles têm, a dedicação, a devoção, o empenho, a entrega. A entrega. Né? Então você vê que Paulo está falando aqui, porque eles dão testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Se não tiver entendimento, não vai resolver o problema. Não vai resolver. Né? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Se você conversar com as pessoas, todas elas a maioria das pessoas tem um conceito em relação a como servir a Deus.
Todos têm um conceito de como servir a Deus. Né? E conceitos até bons, né? Conceitos válidos. Mas o Senhor estabeleceu a sua justiça, estabeleceu o seu caminho. Né? Então ele estabeleceu o caminho. Não há outro caminho senão o caminho da cruz, onde Jesus trilhou para nos proporcionar esse caminho que nós pudéssemos trilhar para chegar ao céu. Não existe outro caminho. As pessoas podem estabelecer caminhos, fórmula, mas não há possibilidade. Então, nessa parábola aqui, o Senhor Jesus ele vai mostrando, tentando trazer para os fariseus, né? Trazer para eles uma verdade que eles não conseguiam perceber. Né? E ele vai dizer, mas ele, porém, respondendo, disse-lhe, não, aí ele fala com o filho, mas com o filho, né? Eu não quero ir. Mas existe uma palavra aqui extraordinária, arrependimento. Né? Porque nós precisamos de arrependimento. Só pode arrepender de algo que nós praticamos. Você percebeu? Não arrependimento de algo que não se fez. Você não pode exigir arrependimento de alguém, algo que ele não fez. Mas arrependimento porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não é? Por causa disso que ele vai falar essa palavra arrependimento. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Arrependimento. Né? É interessante que essa parábola também do capítulo 21, mais atrás aqui, ele vai falar sobre os lavradores que ele vai contratando no decorrer do dia, né? Ele chega e contrata os primeiros, manhã cedo, depois meio-dia ele vai contratar mais alguns, à tarde ele contrata outros, né? Na hora já de sair, e na hora de pagar ele paga todo mundo igualmente. Aqui fala da nossa justificação. A justificação do Senhor é da mesma medida para todos. Da mesma medida, a justificação do Senhor, ela tem a mesma medida para todos. A justificação do Senhor, ela é dada a mesma medida para todos. A justificação do Senhor não está relacionado a mérito, a posição, a renúncia, a nada disso. A sacrifício. A justificação do Senhor, ela é na mesma medida para todos. Galardões. É isso aí. A justificação. Justificação é a mesma para todos. Não é? Oi? 20 anos atrás, como que aceitar hoje, é mesmo tamanho da salvação. É a mesma justificação. Independente se foi ruim, pior ou melhor, né? Porque tem pessoas, a gente conhece pessoas que falam assim, a gente até pensa assim, puxa, só falta ser crente. Tem pessoas tão boas que a gente conhece, né? Tão boa, né? Mas o preço pago é o mesmo preço pago por aquele terrível, né? Aquele homem, que é igual aquele que mataram há pouco tempo ele, que creu em Jesus, foi batizado, tudo. Aquele Carlinho, acho que é Carlinho Matador, matou muita gente, né? Não sei se vocês ouviram a reportagem sobre ele. Matou muita gente, né? Famoso, ficou preso mais de 40 anos, se converteu na cadeia, né? Então deu testemunho de que creu em Jesus, né? Mudou sua conduta, mas a dívida que ele tinha com a sociedade foi alguém lá e matou ele. Oi? É isso aí. Mas as pessoas não perdoam. Deus perdoou, mas as pessoas não perdoaram ele. Entendeu?
Então, essa justificação. Então, ele foi terrível, né? Eu até brinco às vezes, fala que a gente gosta de ouvir testemunho de pessoas que, né, que se foi para a vida e se lascou, perdeu, usou droga, usou bebida. A gente gosta desse testemunho, né? Agora que testemunho que a pessoa que nasceu na igreja, cresceu, creu em Jesus, né? Esse tipo de testemunho não está em tanta impacto, né? Esse que tinha que trazer impacto, rapaz. Ele permaneceu fiel, né? Esse tinha que trazer impacto. Mas isso não traz impacto. De jeito nenhum. É a mesma. É porque se deixar povo, é igual eles vão reclamar aqui, assim, mas nós trabalhamos mais, o senhor deu mesmo tanto. Mas eu não combinei com vocês o valor? Né? Foi injusto, né? É essa nossa, que a gente acha que a gente é injusto. Poxa, eu sou tão dedicado, né? Eu mereço ter um lugar melhor no céu, porque eu sou tão dedicado, né? Às vezes a gente pensa nessa atitude, né? Mas nós temos que nós temos que sentir a necessidade de ser útil na obra do Senhor. Nós temos que sentir a necessidade. Receber o fruto do nosso trabalho aqui. É por isso, eu acho que a gente fica com essa sensação, muitas vezes, né? Vem esse pensamento, né? Pra gente, a gente fica com essa sensação. Não, eu quero colher os frutos do meu trabalho aqui. Mas não é. Tudo vai ser na glória celestial. Porque o Senhor não é injusto, Ele não é injusto. Né? Deus é justo, Ele é justiça. Né? Ele é graça, misericórdia, né? Longanimidade, justiça. Então Deus é justo, Ele vai fazer justiça. Né? A gente vai receber o galardão de quem trabalha mais, é certo. Né? O próprio apóstolo Paulo falou isso, sobre as coroas. O Senhor, ele é fiel. Ele é justo. Né? Morreu essa semana um grande pregador, não sei se vocês... Alguém já ter ouvido falar dele. Ele é um físico, professor, esqueci o nome dele, é o Adalto Lourenço. Alguém ouviu falar em Adalto Lourenço aqui? Você ouviu falar? Adalto Lourenço. Um camarada, 66 anos ele faleceu. Eu estava pensando comigo assim, como é que um homem desse morre? Um cara tão importante para o reino. O cara com a cultura, o cara defendia na universidade, em lugares de alto conhecimento desse mundo. Ele defendia, ele pregava o evangelho, defendendo, mostrando a ciência, mostrando a evidência de Deus através da ciência. Adalto Lourenço. Você nunca ouviu um vídeo dele, você procura ouvir vídeo de Adalto Lourenço. O cara trabalhou a vida toda nessa temática. Aí eu fico pensando assim, gente, como é que um homem desse morre, né? 66 anos e deixa um eu nesse mundo aqui com pouca utilidade para o reino. Eu pensei nisso. Porque eu vi aquele homem com tanta cultura, com tanta devoção, com tanta assim, utilidade no reino, rapaz. Aqui. Ele morre, 66 anos, novo. Né? Eu fico imaginando qual o critério. A gente às vezes se pergunta qual o critério de Deus. Cientista cristão, né? Você ouve dele, é fantástico, cara. Aqui, ó, é interessantíssimo a posição que ele defendia, como ele mostrava. Aqui, ó, muita profundidade de conhecimento. É aquele homem que usou seus conhecimentos seculares para a divulgação do evangelho. Porque Paulo fez isso. Paulo usou seus conhecimentos e sua devoção, a sua dedicação, ele leva para dentro do evangelho. Ele é preso, Paulo se converte no caminho de Damasco, indo para Damasco para prender gente que cria em Jesus.
Quando ele se converte, ele leva todo esse princípio para dentro do evangelho. Ele leva esse conceito de dedicação, de devoção, o seu conhecimento, ele leva para o evangelho, né? E aí ele fala que tudo que ele tinha aprendido diante de Cristo é como esterco, né? Mas então eu estava até falando assim, como é que um homem desse morre? Nem critério de Deus para isso. Até se pergunta, né? Mas vê isso, cara. Mas vê isso quando eu vi a nota de falecimento dele, né? Eu vi isso. Então, ele vai falar essa parábola dizendo a questão de um disse que não queria, mas se arrependeu e foi. E ele vai falar de outro aqui que diz, não, eu vou, e não foi. Eu vou e não foi. A gente quando vê esse evangelho triunfalista, irmãos, a gente fica até impressionado quando você vê essa mensagem do evangelho triunfalista. De pessoas que falam coisas assim, magníficas, mas que na realidade não funciona. Né? Não funciona. Aqui você vê uma falsa devoção, uma falsa obediência. Uma falsa obediência. Ele fala assim, eu vou. Mas ele não foi. Uma falsa obediência. Né? Uma falsa devoção. Né? Você vê, a gente quando se você parar para ver esse movimento triunfalista, desse evangelho triunfalista que é pregado, você vê, gente, que povo santificado, que povo cheio do Espírito Santo, né? Mas quando sai dali, cadê o fruto? Cadê o resultado daquilo? Né? Porque as pessoas acham que isso aqui é um lugar que nos místico. As pessoas têm botado a igreja como lugar místico, lugar de poder, lugar de poder. Né? Eu vi uma ilustração, uma pessoa fazendo uma aplicação, ele dizendo que igreja é como se fosse um vestiário, onde se prepara para poder sair, poder atuar lá fora. Aqui não é lugar aqui não acontece o jogo é lá fora. Aqui a gente vem para aqui para se fortalecer para poder viver lá fora. Bastidores, aqui não é o ápice, né? As pessoas acham que local de reunião é o local de distribuição de bênção. O local onde vai distribuir bênção, eu vou buscar algo. Vim cá buscar minha bênção, né? E outros oferecem. Nós vamos derramar bênção sobre a sua vida. Diga. Bênção não porque é o dono da bênção. É isso aí. É o interesse próprio. É isso aí. É uma palavra que eu sempre... julgar, né, lógico. É isso que eu sempre digo aqui, eu sempre falo, né? Tem pessoas querendo vender algo que não pode ser vendido. E outros querendo comprar algo que não pode ser comprado. Mas está havendo um comércio aí. Comércio grande aí. É chamado comércio da fé. Comércio da fé. Eu queria poder, né, ter poder de determinar que você fosse curado. Ter o poder de determinar que você solucionasse os seus problemas. Eu poderia até falar isso aqui. De repente você sair daqui até mais entusiasmada. Mas na prática lá fora não ia ter resultado. Né? Não ia ter resultado. Né? Ele curava, mas ele deixava bem claro. Ele deixava bem claro que em primeiro lugar é a salvação. Ele falava, vai, a tua fé te salvou, não a sua fé te curou, a fé te salvou. Ele estava vendo o coração da pessoa. Se a pessoa realmente tinha crido nele ou não. Não é isso? Porque senão ia se tornar banal. Ia se tornar banal as pessoas sendo curadas hoje, e as pessoas não iam querer, igual o nosso irmão falou lá, eles só iam querer as bênçãos e não iam querer o dono da bênção. Não queria ter compromisso com Deus, ter compromisso com Deus. Porque a gente só quer as bênçãos. A
Inclusive o compromisso com o Senhor, o principal que é a salvação da nossa alma, né? Vai ser curado aqui, mas vai morrer de novo, vai adoecer de novo, vai morrer e vai para o inferno, porque não creu em Cristo. Aquilo que ele deu, que o irmão falou semana passada aqui, né? A menina está com a ferida. Não, eu só quero ser curado pela ferida, eu não quero Jesus, não. Eu quero ser curado pela ferida. Né? Quando ele falou assim, eu até pensei, não, assim, eu sei que eu for pregador. Não sei se vocês percebem, eu lembro dessa palavra dele aqui. Semana passada também alguém me ligou para me orar por ela, né? E aí ela me ligou pedindo oração, né? Eu não conheço. Aí eu conversei, aí falando com ela, aí comecei a falar sobre Jesus, né? O mais importante era a salvação em Cristo. Eu comecei a entrar nessa temática e ela não quis ouvir, não. Não, isso eu não quero. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber de Jesus. Eu não quero conhecer Jesus. Né? Eu não quero ir. Preocupação minha agora. Eu não quero conhecer Jesus. Né? É isso aqui. Eu vou. Eu vou até onde eu for remunerado. Se não tiver remuneração, não vou. Né? O arrependimento, o outro filho, mostra que o arrependimento nos faz, o arrependimento nos mostra o real caminho. Né? A falsa obediência vai nos levar a caminhos que nos agradam. E os caminhos que nos agradam vai conduzir o ser humano ao inferno. Né? O arrependimento nos conduz ao caminho que é Jesus Cristo. A obediência vai levar as pessoas a um caminho que agrada a elas. E esse caminho que agrada vai conduzir ao inferno. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Né? Então, o escritor da revista vai fazer um comentário sobre isso aqui, dizendo assim, o perigo de um cristianismo nominal está claro aqui. Não adianta dizer que fará pelo reino, teoria, mas o importante é o que você faz pelo reino. Né? Um filho disse que iria e não foi, o outro disse que não iria e se arrependeu e foi. Evidência dos verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Ao ser mandado, o servo deve ir. Ao pecar, deve se arrepender. Seu arrependimento deve trazer mudança de atitude. O verdadeiro cidadão do céu cumpre o seu dever muito mais do que diz fazer. Então, Cristo nos constrange. Traz, você olha assim, rapaz, esse amor por mim, e eu não mereço. Né? Aí arrependida, se arrepende você. Né? Nos constrange. Por causa disso, aquele que tem outra palavra que eu acho interessante, aquele que se humilha, né, será exaltado. Não é mesmo? Por que se humilha? É o reconhecer quem nós somos, o que nós somos. Né? Esse reconhecimento vai trazer para nós a diretriz exata, né? O caminho exato. Vai trazer para nós isso. Né? Vivemos na era da teologia discursiva. As pessoas frequentam a igreja, interagem na liturgia, ouvem o sermão, até dizem amém a ele, mas ao sair dos templos religiosos e volta para o cotidiano, sua vida não é litúrgica, sua vida não é cultica, alinhado com o culto a Deus. Não é alinhado com o culto a Deus. Nós temos visto muito hoje. Nós estamos vendo um Brasil que o evangelho cresceu muito, mas a decadência moral também caminhou juntamente. Porque nós vemos muito um evangelho nominal, um evangelho que não exige comprometimento, que não fala não fala da rejeição do pecado e nem de mudança de vida. Nem de mudança de vida.
né? É uma colocação que eu falei semana passada aqui, que num passado não muito distante, os pregadores citavam a Bíblia. Eles abriam e pregar, citavam o versículo bíblico. Versículo lá em Romanos, lá em Gênesis, ia citando o versículo bíblico. À medida que foi introduzindo na igreja pessoas com mais cultura, começou a citar o versículo e explicar o versículo. Né? Citar o versículo e explicar o versículo. Depois começou a citar o versículo, explicar o versículo e aplicar o versículo. Fazer aplicação prática. Muito legal. Mas hoje as pessoas não, os pregadores, muito deles, não estão mais explicando o versículo. Estão querendo aplicar o versículo. Aplicação do versículo. Mas uma aplicação sem explicação. Não vai haver entendimento, não vai haver crescimento. Para se fazer uma aplicação, tem que se ter a explicação do versículo. A citação do versículo, a explicação do versículo. Aí você vai fazer uma aplicação que vai trazer transformação. Transformação real. Né? Mas a aplicação de versículo vai formar crentes mimados e crentes falsos crentes. Falso crente. Porque o falso evangelho que Paulo vai falar lá em Gálatas, o falso evangelho, ele produz um falso crente. Ele produz um falso crente. Né? Mas ele produz verdadeiros moradores do inferno. Verdadeiros moradores do inferno. O falso evangelho, ele vai fazer isso. Né? Paulo vai falar sobre isso lá em Gálatas. Vai falar sobre isso em Gálatas. Sobre um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Né? Então, o escritor da revista, ele vai trazer essa questão, falando sobre essa questão aqui desses dois filhos. Né? Um que se prontamente diz, eu vou, mas ele não vai. Boca para fora. Né? E o outro fala que não ia, mas ele se arrepende e vai. Se arrepende e vai. Né? Aí, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer uma pergunta no versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, a resposta óbvia, né? Mas quem é o primeiro? Somos nós que somos fariseus. Se ele tivesse feito essa pergunta, ele ia titular isso. Não, primeiro somos nós que somos fariseus. Né? Primeiro somos nós que somos religiosos. Primeiro somos nós que façamos isso, demos dízimo, nós que ora, nós que jejua. Primeiro são nós que Deus aí vai ser bem claro, não é vocês. Não é vocês. Que eles discriminavam. É interessante, né? Ele vai falar claramente para eles, e disseram, o primeiro disse, em verdade eu digo que os publicanos, em verdade eu digo que os publicanos meretrizes entra diante de vós no reino de Deus. Publicano e meretrizes. Entendeu? É isso aí. É porque a palavra, o evangelho, irmãos, o evangelho ele nos confronta. O evangelho nos confronta. O evangelho, o evangelho é um convite a morrer. Ele nos convida a morrer. O evangelho, essa mensagem do evangelho nos convida a morrer para esse mundo. Nos convida a mortificar a carne, a esmurrar a carne. O evangelho nos convida a negar a nós mesmos. Já percebeu qual é a proposta do evangelho? A proposta do evangelho é essa. Se você lê as cartas de Paulo, se você lê as cartas de Paulo ali na sua sequência, você vai perceber isso. O evangelho nos convida a negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Né? Porque negar os outros é muito fácil. É muito fácil negar o outro. Você negar algo a alguém é muito fácil. Né? Falar não, a gente fala assim, espontaneamente. Né? Agora, negar a nós mesmos
Negar a nós mesmos, o desafio é grande. Né? Negar as nossas vontades, os nossos desejos, nossas intenções. Mas o Evangelho nos convida a isso. Paulo lá em Gálatas vai dizer, mortificai, né? Os vossos membros. Né? Ele vai falar ele vai falar, usar essa expressão lá em Gálatas. Essa é a mensagem, em Colossenses, essa é a mensagem do Evangelho, nos convida a isso. A negar a nós mesmos. Mortificai, levar o vosso corpo cativo. Cativo. O Evangelho nos convida a isso. O Evangelho não é uma proposta de vitória, não é uma norma de prática a qual nós praticamos e vamos ser vencedores. O Evangelho não é uma norma de prática a qual nós fazemos e vamos ser vencedores nesse mundo. Não é. Não é. Colossenses 3, né? Lê para nós, Elvis. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, fala assim. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí fala, né? Vai falando a lista aqui. Despojai, né? Vai falando da prostituição, impureza, apetite desordenado. Porque tem coisa na nossa vida, irmão, nós temos que matar. Nós temos que matar. Esse capítulo é muito interessante. Agora tem certas coisas na nossa vida, nós temos que tirar, despojar. Não é? É muito interessante esse capítulo. Ele nos convida, certas coisas tem que matar em nós. Certas coisas nós temos que matar. E certas coisas nós temos que tirar, porque você não vai conseguir matar. Você tem que tirar. Né? Então esse é o desafio do Evangelho. O Evangelho nos convida a isso. Né? O Evangelho, que eu digo sempre, tem uma palavra que eu sempre digo também, que tem um ditado popular que diz, né, que se o conselho fosse bom, se vendia, né? Não dava. Mas eles descobriram que hoje em dia que pode se vender conselho. E pessoas estão vendendo conselho hoje, muita coisa vendendo conselho. As pessoas hoje especialistas em vender conselho. E pessoas têm pagado caro para ouvir conselho de pessoas fracassadas nas suas vidas, vendendo conselho para pessoas que poderiam ter fonte de conselho, princípio de conselho, né? Fonte de conselho. Né? Então o Evangelho, aí as pessoas acham que o Evangelho é uma norma de prática a qual nós fazemos e a coisa funciona. Né? Você faz aquela norma de práticas e a coisa vai funcionar ao seu lado. Você vai conseguir. Tem um jogo de roleta, né? Você roda, aí dá tudo igualzinho, aí sai as moedas. As pessoas acham, estão vendendo essa ideia, que o Evangelho, que a prática da igreja, o Evangelho e a prática da igreja, você cumpre certas tarefas, né? Você paga, você frequenta tantas sexta-feira, tanta quinta-feira, uma norma de prática que você faz ali e você vai ter o sucesso que você deseja. Mas o Evangelho não traz isso. O Evangelho não fala isso. Não fala que é uma norma de prática para a gente conquistar os nossos desejos nesse mundo. Mas o Evangelho é uma norma de prática que vai nos levar a negar a nós mesmos. A questão do Isaac ontem, né? Deus tem um propósito, né? Agora, se você está vivendo para cumprir o propósito de Deus, aí é diferente. Se a gente for viver para cumprir o propósito de Deus, com certeza Ele vai ouvir a nossa oração, porque Ele vai estar orando de acordo com a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, se a gente quer orar para gastar os nossos deleites, vai orar e não vai ser ouvido, porque não vai receber, porque é para gastar seus próprios deleites. É o que acontece que os três estavam na fornalha. Se o Senhor quiser, Ele nos livra. Se Ele quiser. Mas fique sabendo, se Ele não livrar, a gente vai continuar fiel. Tem problema. Né? Não tem problema.
Então o Evangelho nos traz isso, irmão. O Evangelho não nos traz uma segurança, uma garantia de vitória nesse mundo. O Evangelho nos traz uma segurança de vitória para a eternidade. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta do Evangelho. Né? A proposta do Evangelho não é trazer para nós uma certeza de conquista, de segurança nesse mundo. O Evangelho nos traz uma proposta: se tudo, qualquer coisa não funcionar nesse mundo, nós somos salvos. Né? Se o tratamento não funcionar, se o trabalho não der resultado, não tem problema, nós somos salvos. Porque o Evangelho soluciona um problema dentro de nós. Ele não soluciona um problema fora de nós. Ele soluciona um problema dentro de nós. O que está fora é resultado, muitas das vezes, das nossas ações. Resultado das nossas ações. Né? Que o maior problema que a gente enfrenta, irmãos, é o problema que está dentro de nós. E eu conversando com essa semana, e eu falando: meu bem, problema que está fora, nós não precisamos se preocupar tanto. Problema com o filho, fora de nós. Vamos sofrer? Vai, mas não vamos perder o brilho. Problema com sogra, está fora de nós. Problema com serviço, com falta de dinheiro, isso é tudo problema fora, irmão. Né? Falta de dinheiro, falta de emprego, isso é tudo problema fora. Então não valoriza, não se preocupa tanto. O problema pior quando o problema está dentro de nós. Né? Você pode ter muitos problemas para se preocupar, até você ter uma doença. E você vai, de todos esses problemas, vai se reduzir a um só. Todos você esquece. Filho, nora, genro, serviço, dinheiro. Sabe por quê? Porque o problema passa a estar dentro de você, não mais fora. Então qualquer problema que estiver fora, se preocupe, mas nem tanto. Perde o sono, não. Vamos continuar a caminhada. Agora, quando o problema estiver dentro, aí complicado. Aí é complicado. Né? Aí tem que ter muita convicção de fé. Né? Muita convicção que o Evangelho nos garante uma vida eterna. Às vezes o Evangelho não nos garante a cura, irmãos, mas nos garante a vida eterna. Muitas das vezes nós somos curados. Se estamos aqui, é porque a gente foi curado de muitas coisas no decorrer de chegar até esse dia. Se você olhar pela a nossa funcionabilidade do nosso corpo devido à circunstância de vírus, bactéria e tudo isso, existe uma batalha travada 24 horas dentro de cada um de nós para nos manter vivo. Existe uma batalha que a gente não controla para nos manter vivo. Cada dia. Você pode fazer as coisas. A gente tem que ser agradecido. Fantástico. Constante. Não depende de esforço da gente. Existe um exército de coisas dentro de cada um de nós para nos manter vivo. E existe um exército de coisa que rodeia a gente querendo nos matar. Querendo nos matar. Isso é ciência, isso é lógica, isso é, né? Isso é ciência, isso é medicina. Né? Então, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos curou nessa manhã. O Senhor curou os nossos problemas que poderiam vir. Cura as suas enfermidades. Por isso que o salmista fala, né? Então ele perdoa as nossas iniquidades, a nossa maldade, e ele cura as nossas enfermidades. É isso aí. Essa é a temática. Então essa é a nossa gratidão. Então o Evangelho ele vem trazer para nós uma esperança de vida eterna. Uma esperança de vida eterna. Por que eu posso ser feliz? É porque eu sei para onde eu vou. Né? De repente eu não estou alegre, mas eu sou feliz. Né? Eu sou feliz. Quem pode rir do dia de amanhã? Só quem tem segurança que o amanhã será melhor do que hoje.
né? Só pode rir do dia de amanhã, irmãos. Quem sabe para onde vai. Se a gente sabe para onde vai, a gente pode rir do dia de amanhã. A gente pode rir do dia de amanhã. A gente pode ficar na expectativa mais eufórica, né? Então, felicidade está atrelado a isso. Travessia. Travessia, tem tormentas, Tudo pode tem acontecer. tempestade, tem bonança, mas nós vamos chegar. Não, vamos chegar. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, isso a felicidade está nisso. Alegria não, a gente pode. A alegria ela é dependente, ela depende das nossas conquistas, do nosso bom humor, né? Mas a felicidade não. A felicidade está relacionada àquilo que nós somos. Nós somos. O Evangelho traz isso para nós. O Evangelho traz isso para nós. Né? Traz para a gente essa satisfação e essa alegria. Só para um comentário, a revista vai dizer assim, versículo 30, né? Ele faz um comentário aqui. Mateus, vou voltar lá que fechou aqui. E os que estão entrando são os arrependidos. Não outra forma. A graça pode muito em sua operação, contudo, ela não pode nada na vida daqueles que não se arrependem. É aquilo que aquele irmão falou domingo passado aqui, a salvação é para aqueles que querem. A revelação de Deus é para aqueles que buscam. Não é? Aqueles que buscam. E o céu é para aqueles que querem ser salvos. Oi? E nem Deus, ele dá à pessoa aquilo que ele deseja. Sim, sim. Não é? Nem Deus. Às vezes a gente quer falar, fala, mas depende da pessoa. Sim. Essa é o entendimento que nós temos que ter, né? Então, a graça não pode ser banalizada, abusada. Ela não tem efeitos salvíficos na vida de pessoas religiosas, porém é suficiente na vida de pessoas regeneradas. O arrependimento não é meramente uma emoção que leva até mesmo às lágrimas, mas é uma mudança de opinião, resultado de uma mudança de atitude em relação a Deus, mudança de entendimento. Eu sempre digo aqui, Cristo, quando entrou na minha vida e na sua vida, a circunstância às vezes não mudou. Às vezes não mudou. Né? Você continuou sendo o que você é no sentido de vida, né? De situação financeira, com problema de saúde, com problema familiar. Às vezes a circunstância não muda, né? Mas muda a forma de pensar. Muda a forma de pensar. E quando muda a forma de pensar, a gente muda a forma de agir. E quando a gente muda a forma de agir, vai mudar a circunstância, tende a mudar, gente. Né? Eu vi uma frase interessante, eu assisto um filme bobado lá, sabe? É o Kung Fu Panda. Né? Eu assisto esse desenho sempre para dormir, eu vou assistir esse desenho bobado. Sabe? Ele é um Kung Fu Panda. Você vai falar aqui, gente? Tem uma frase lá interessante. Né? Ele fala assim, o mestre do Kung Fu do Paul vai dizer assim, Paul, se você fizer só aquilo que você sabe, você nunca vai ser mais do que você é. Continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Isso mesmo. Se você mudar. Então, se a gente fizer só aquilo que a gente gosta e sabe, a gente não vai ser mais do que aquilo que a gente é. Isso é uma realidade. É o que acontece o Evangelho nos convida a isso. Quando muda a forma de pensar, Cristo, quando entra nas nossas vidas, muda a forma de pensar. Você começa a olhar para as coisas, para as pessoas, com um novo olhar. Você começa a tratar as pessoas melhores. Né? Você começa a suportar as pessoas, não no sentido de tolerar, mas de suporte, para dar suporte
suporte para que ela se levante, né? Então, suportar não é no sentido de tolerar afronta, mal educação, não é isso. Quando ele fala de suporte, ele fala de apoio para você poder, para o outro se levantar. Porque o Evangelho nos convida a isso. Nos convida a olhar para o outro com o olhar de Cristo. O Evangelho nos convida a isso. Então, muda a forma de pensar. E quando muda a forma de pensar, muda a forma de agir. Né? A gente falando com um casal semana passada, falando com ele, quando você estiver com essas mesmas atitudes em relação a um ao outro, o resultado vai ser isso aí. Né? Quando eu conto para as pessoas como é a minha vida conjugal, quando eu conto, não é no sentido de provocar inveja nas pessoas, mas o sentido é mostrar para as pessoas tão falhas como eu, como minha esposa, conseguem ter um resultado tão bom. Sabe por quê? Por causa de atitude, por causa de ações. Né? Não é que a gente é melhor do que as pessoas. Não é que a gente é melhor. Ah, não, ele acha que é melhor do que ele. Não é isso. Mas é resultado de mudança de atitude. Por quê? Porque Cristo entrou na minha vida, mudou a forma de pensar. Né? E quando muda a forma de pensar, a gente muda a forma de agir. É uma sequência, irmão, de acontecimento que vai nos conduzir a ter uma vida aqui mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, quando a gente tem essas atitudes, não é mesmo? Então esse é um detalhe importante. Então o escritor ele fala sobre essa questão, né? O arrependimento não é meramente uma emoção que leva até a lágrima, né? Mas é uma mudança de opinião, resultado de uma mudança de atitude em relação a Deus. Mudança de atitude. Né? Não é de nossa época também as pessoas imaginarem que pelo fato de fazerem parte de uma igreja local, de ser batizado, fazer parte do departamento, etc., os fazem salvo. A igreja de Sardes tinha reputação e tudo isso, mesmo assim, era uma igreja viva, mas era poucos os verdadeiros regenerados, né, que fala em Apocalipse. No reino de Deus só entram os que foram regenerados. Note que os maus antecedentes não impedem a salvação. Olha só que interessante que ele escreve aqui. Ó. Notem que os maus antecedentes não impedem a salvação. E nem os bons antecedentes cooperam com ela. Também. Então, nem os maus antecedentes cooperam com a salvação e nem os maus comportamentos também vai dificultar a salvação. Na palavra de Deus, vemos que alguns publicanos, meretrizes e pecadores foram alcançados pela salvação em Jesus. Meretrizes, pessoas que indignas foram alcançados pela dignidade que Deus nos dá. Nós somos dignos, irmão, da salvação, é porque o Senhor Jesus nos deu dignidade, porque nenhum de nós é digno da salvação. Né? Então, irmãos, que essas palavras que o Senhor permitiu que nós falássemos nessa manhã possa trazer para nós despertamento, entendimento e curiosidade de aprender mais dele. Saber que o Senhor ele tem cuidado de cada um de nós. Que as nossas aflições, nossas dificuldades, nossos anseios, as nossas alegrias estejam sempre diante do Senhor, para que Ele nos conduza em triunfo na caminhada que nós estamos caminhando nessa vida. Em nome de Jesus, amém.